Boa noite a todos. É com muita alegria, muita harmonia, muita paz e principalmente muita satisfação estar aqui compartilhando orientações do mundo espiritual através dos espíritos nossos irmãos, sobre a organização do nosso Cristo, nosso Jesus, nosso irmão e nosso mestre. Foi falado agora no início pela do Carmo, cestas básicas que irão alimentar muitas famílias. O Cristo Consolador vem trazer a nós orientações que sustentarão o nosso objetivo principal de estarmos aqui nesse planeta: evolução. Nós sentimos necessidade, nós sentimos fome de conhecimento, porque cabe a cada um de nós o processo evolutivo para ter orientações, conhecimentos no nível que nós podemos absorver. Então nós estamos aqui com a missão de compartilhar as orientações da espiritualidade com o título de O Cristo Consolador. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita, no capítulo 6, justamente a orientação do Cristo Consolador nos esclarecendo sobre o jugo suave, Consolador prometido e as instruções dos Espíritos. O que vem a ser o jugo? Que inclusive há muita, às vezes, má interpretação sobre o jugo suave. O jugo é uma sujeição, ou seja, uma submissão. Ele está submetido a cumprir algo, que nesse caso, que Jesus veio nos orientar do seu jugo ser leve, é a lei divina que nós vamos ver mais na frente. São Mateus capítulo 11 nos esclarece o seguinte: Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Ou seja, a lei divina foi criada, gerada, orientada por Deus para seus trabalhadores, para continuarmos a evoluir, que é a nossa missão. Pois todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com a única missão: evoluir, chegar a Deus. E todos nós vamos chegar a Deus, conhecer nosso Pai. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, se nós termos consciência do jugo suave e o fardo leve, vai nos facilitar a absorção, vai facilitar a compreensão das nossas dores, das nossas dificuldades, o porquê que sofremos tanto se fomos criados por Deus, que é todo amor. Nós vamos esclarecer isso. Somos espíritos reencarnados e sofremos os efeitos de nossos débitos. E segue alguns dos nossos sofrimentos. Ou seja, nós precisamos da reencarnação para resgatar nossos erros do passado. Por quê? E para quê? Porque nós fizemos irmãos sofrerem e nós precisamos resgatar, nós precisamos reparar esses erros.
Então a reencarnação é o amor de Deus nos permitindo a voltar na Terra ou no planeta que nós já vivemos, para conviver novamente com aqueles que nós já tínhamos convivência, família, socialmente, mas não tivemos uma boa convivência. Nós erramos muito, então tivemos que voltar no plano carnal para aprender com a dor o resgate de nossos erros e colocar em prática esses resgates. Nós temos alguns dos nossos sofrimentos que vamos ser citados agora. A dificuldade de relacionamento, por exemplo. Por que nós gostamos mais de uma pessoa e não conseguimos gostar de outra pessoa? Afinidades. Afinidades que lá na frente vão ser reencontradas essas pessoas para conviverem novamente. Daí ter um relacionamento oportuno de ser benéfico para aqueles que comigo convivem. Porém, isso se eu souber aproveitar a oportunidade de resgatar a má convivência de relacionamento de outras reencarnações. Dificuldade de perdoar. Por que nós temos dificuldade de perdoar? Os Espíritos nos orientam que a maior chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. E isso nos dificulta perdoar. A partir do momento que nós aprendermos a perdoar e se auto-perdoar, porque quando eu crio dor para um irmão, eu estou criando dor para mim mesmo, só que eu não percebo na hora. Eu vou conviver com essa dor logo ali na frente ou nas próximas reencarnações, até eu aprender a pôr em prática o perdão. Mas principalmente o auto-perdão, porque se eu ofendi ou machuquei alguém, foi eu, não foi alguém que mandou que eu fizesse. Eu tomei a liberdade de ação conforme a minha intenção, o meu pensamento. Dores físicas. Por que temos dores físicas? Porque provavelmente, muito provavelmente, e eu já vou explicar o provavelmente, nós fizemos irmãos terem dores físicas em outras reencarnações. Provavelmente por quê? Porque também existe a oportunidade de reencarnar com problema físico, porque eu não cuidei do meu organismo, do meu corpo físico em reencarnações passadas. Por exemplo, adiante eu fazer uma oração para Deus. Deus, amado Pai querido, me ajude, por favor, com a minha situação do pulmão. Tenho uma doença grave no meu pulmão, me ajude, por favor. Peço a Deus ajuda fumando. Peço a Deus ajuda consumindo droga, ou álcool, ou má alimentação, que vão danificar o meu organismo. Como que eu vou resgatar esse erro? Como que eu vou colocar em prática o auto-perdão, porque eu sei que eu estou fazendo errado? Na próxima reencarnação, eu venho com uma dificuldade física, uma dor física. Sabíamos disso antes de nós termos a orientação do Espiritismo? Não. Por isso nós temos muito a agradecer ao Cristo, nosso querido Mestre, nosso irmão, de ter vindo até nós consolar a nossa dor através das orientações. Uma das orientações, essa doutrina iluminada maravilhosa que nós estamos aprendendo com ela, que a dor do corpo é uma flor que desabrocha na alma. Perda de entes queridos. Estou usando perdas aqui,
de entes queridos, a palavra perda, porque é muito comum, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão. Na realidade, a gente perdeu a oportunidade de convivência, mas o desencarne de um ente querido ou de alguém da família é o retorno do espírito para o plano espiritual, que nós usamos o termo eu perdi o meu pai, não perdeu. Que inclusive pessoas, aí vem a relacionamento, dificuldade do relacionamento, porque se nós tivermos um bom relacionamento, inclusive dentro da família, nós vamos continuar a ter amparo familiar para as nossas dificuldades, principalmente quando a gente conversa com os nossos entes queridos ou amigos que partiram já para o plano espiritual. Mas nós sofremos muito com essa separação, com esse distanciamento nosso com aqueles que precisaram, já estava no momento de voltar para o plano espiritual. E tantos outros sofrimentos que, se nós formos sentar e conversar sobre os sofrimentos, nós vamos ter uma longa conversa. Então necessitamos do consolo de Jesus, por isso o Consolador que veio até nós trazer orientações naquela época com uma linguagem que hoje nós temos ela mais aberta, mas lá não se falava em reencarnação, não se falava em vida pós-morte, falava na linguagem da época, mas hoje mais esclarecedor para nós compreendermos melhor e nós vamos entender logo ali na frente o porquê. Quando teremos o consolo de Jesus? Quando tivermos fé no futuro e confiança na justiça de Deus. Enquanto nós não tivermos essa fé no futuro, de que me adianta querer reparar erro do passado? De que me adianta, por exemplo, eu deixar de ser egoísta, ser orgulhoso? Minha vida, eu morria, vai acabar? Não! A fé no futuro é a continuidade da nossa jornada evolutiva sem limites, sem determinação de limites. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós criados para chegar a Deus, conhecer a Deus. Nascemos, morremos, renascemos, evoluirmos sempre. Essa é uma obra que cabe a cada um de nós. Pois aquele que não tem fé e nada espera após a vida, as aflições lhe caem com mais peso e nenhuma esperança lhe suaviza o amargor. Se eu não tiver fé no futuro, o meu fardo não vai ser suave. Vai ser pesado. Então é uma reflexão que nós temos que ter dentro de nós, cada um de nós. Ou seja, nós viemos do plano espiritual reencarnar para resgatar erros do passado, erros do presente também, mas enfim, nós assumimos uma dívida perante a lei divina e cabe a cada um de nós pagar essa dívida. Deus não pune ninguém. Nós é que auto nos punimos porque é um reconhecimento individual de que precisamos resgatar nossos erros do passado. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Por que Jesus chamou para ele aqueles que sofrem? Porque eles não tinham esclarecimento do porquê da dor. Eu vos aliviarei. De que forma ele iria aliviar? Esclarecendo através de orientações novas, que foi um dos objetivos dele vir até nós. Cristo, governador do nosso planeta, veio até nós para ser o nosso consolador.
Há uma condição para a assistência e a felicidade que Jesus promete aos aflitos. Olha que interessante. Essa condição está na lei por ele ensinada e aplicada, a lei divina, a lei do amor. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos: onde está escrito a lei divina? A resposta dos espíritos: na consciência. Ou seja, esta condição está na lei que ele ensina e é aplicada, ensinada e aplicada, a lei divina e a lei do amor. Observe que é uma lei divina, a lei do amor. Por que nós somos ainda orgulhosos e egoístas? Por que nós sustentamos as duas maiores chagas da humanidade? Porque nós estamos lentamente conhecendo que nós somos responsáveis pelos nossos erros e precisamos resgatar os nossos erros. Precisamos pedir perdão para aquele irmão que nós fizemos sofrer e aprender com a dor e o sofrimento que eu fiz ele passar, eu preciso resgatar, aprendendo com a dor a pedir perdão a esse irmão. Como, Júlio, se é em outra reencarnação e eu não lembro quem que eu fiz o mal? Aí vem o relacionamento, aí vem a convivência, aí vem a importância de nós termos um bom relacionamento, uma boa convivência, porque nós não sabemos quem está ao nosso lado nesse relacionamento, nessa convivência. Nós não sabemos quem é o nosso irmão nessa família de hoje. Nós não sabemos quem é o nosso primo que a gente não se dá. Nós não lembramos que aquele que é o nosso pai hoje pode ter sido o espírito que nós fizemos sofrer muito em outras reencarnações. E o amor de Deus, através da sua lei, oportuniza que nós viemos a reencarnar e conviver com esses irmãos sem lembrar o que fizemos e o que deixamos de fazer para esse irmão. Por que não lembrar? Porque se nós lembrássemos o mal que fizemos ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso irmão, ao nosso vizinho, nós não sabíamos onde enfiar nossa cabeça de vergonha. Então, por isso que a espiritualidade não permite que nós lembremos dos nossos erros do passado, para não atrapalhar a nossa missão de resgatar esses erros do passado. Já pensou eu lembrar que na última encarnação eu assassinei meu pai? Nessa encarnação ele veio como meu pai, justamente para nós termos uma convivência, por isso que a gente não se dá nessa reencarnação, que ele não gosta de mim, mas foi eu que fiz o mal para ele. Já pensou eu lembrar desses detalhes, o que é que vai piorar a nossa convivência? Por isso que nós não lembramos. Mas esse consolo foi trazido por essa doutrina maravilhosa. Mas antes dessa doutrina maravilhosa, foi trazido pelo nosso Cristo, o Consolador. Meu jugo é suave. O que quer dizer? A obediência da lei divina. Meu fardo é leve, quer dizer, apenas impõe como dever a aplicação do amor e da caridade. O jugo é a obediência da lei. E o fardo é a aplicação ou a prática. Vinde a mim, vós que sofreis, eu vos aliviarei. Como? Tendo o reconhecimento da necessidade de resgate de erros do passado. E isso tudo, Júlio, mas como é que aqueles que são de outras religiões, como é que vão lembrar disso? Pois eles não têm acesso a essas informações? Não podemos esquecer que, mesmo nessa reencarnação, durante o nosso desdobramento, durante o sono, que nós vamos para o plano espiritual, nós recebemos orientações, esclarecimentos, que nós não lembramos também para não atrapalhar a nossa convivência, o nosso relacionamento.
para o nosso fardo ficar um pouco leve. Por quê? Porque se eu lembrar, que nem eu já falei, de meus erros do passado, eu vou ter enorme dificuldade de relacionamento. Por isso que nós não lembramos dos erros que cometemos com os nossos irmãos do passado. Mateus 22, nós vamos encontrar o seguinte. Os fariseus perguntaram a Jesus. Olha que coisa linda. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, que é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas. Ou seja, eu amo Deus, mas não amo o meu próximo. Eu amo o meu próximo, mas não tenho muita fé em Deus. Eu já pedi uma porção de coisa e ele não me ajudou. Eu não contribuí, mas ele é Deus, ele tem poder, ele podia fazer assim e fazer eu realizar os meus projetos, sem se preocupar com quem está do meu lado. Egoísmo. Os projetos não deram certo, eu levanto meu nariz pelo orgulho. As duas maiores chagas da humanidade quais são? Orgulho e egoísmo. Se eu não cumprir a lei divina, eu tenho toda a dificuldade do mundo para ser feliz. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não adianta eu dizer que amo o meu próximo se eu não gosto de mim, se eu não luto, se eu não busco alternativas para uma vida mais suave, mais feliz, mais tranquila. Ou seja, me amar. Amar ao próximo sem me amar não existe, porque eu só posso compartilhar o amor que eu tenho. Como é que eu vou amar ao próximo se eu não tenho esse amor dentro de mim? Então, primeiro eu tenho que me corrigir, me consertar, evoluir, para aprender o que é o amor que está dentro de cada um de nós. Todos nós fomos criados com o amor de Deus. Não é uma nova informação que o Espiritismo veio trazer, criada pela doutrina espírita. Não, é uma lei divina, lei do amor. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Essa é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Olha que interessante. Fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Essa é a expressão mais completa da caridade. 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 Ou seja, amor. Amor e amor. Quantas vezes for preciso, converse com a sua consciência. Quantas vezes for preciso, fale a palavra amor, mas de coração, que vem aqui da sua intenção de amar ao próximo como a si mesmo. Isso é fundamental, queridos irmãos, repito, isso é fundamental. Ir numa casa espírita, buscar orientação, buscar boas energias, compartilhar energias com quem está do nosso lado. Pensando só em si, está faltando o amor para com o próximo. Ir numa casa espírita, compartilhar energia com quem está do nosso lado, é receber energia do plano espiritual através da espiritualidade amiga que se faz presente nesse ambiente também. Porque os irmãos do mundo espiritual nos acompanham sempre. Mas as energias só chegam a nós
conforme o meu sentimento, conforme o meu pensamento, conforme a minha intenção de meus atos. A prática das máximas de Jesus tende à destruição do nosso orgulho e egoísmo. Assim estaremos consolados por Jesus, o Cristo. Jesus sempre será o nosso Cristo Consolador. Ou seja, Ele aceitou ser governador do nosso planeta, assumindo uma enorme responsabilidade, mas tendo o amor suficiente, o amor puro, para compartilhar esse amor através das orientações, se transformando em nosso Consolador. Como que ele é o nosso governador? Porque foi nomeado entre os Cristos do Sistema Solar, Jesus aceitou a governar o nosso planeta. Nosso Mestre, Espírito muito evoluído, Espírito puro. Consolador prometido, São João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. Se me amais, guardai meus mandamentos. Eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Quando Jesus usa esse que fique eternamente convosco, é algo que vai ficar dentro de nós. Mas não dentro de nós, corpo físico, dentro de nós, espírito. Ou seja, esse Consolador que vai ficar eternamente conosco, são orientações que vão ficar gravadas no nosso psíquico mental. Eu, espírito, independente de quantas reencarnações ainda vou ter, eu vou ter essas orientações gravadas no meu psíquico mental, no meu eu, no meu espírito. Eu, espírito, aliás. O espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. Percebe-se que a orientação de Jesus nos fala de que esse Consolador, o outro Consolador, é um espírito de verdade, uma orientação verdadeira que o mundo não pode receber porque não o vê, mas vai ficar gravado no nosso psíquico mental. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Qual a nossa missão de estarmos aqui numa casa espírita? Buscar orientação, somando as boas energias. Buscar informações novas, somando as boas energias e a harmonia com os espíritos iluminados que se encontram nesse ambiente também iluminado. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então nós viemos numa casa espírita buscar harmonia, boa energia e orientação através das informações, através dos estudos, através das palestras, e é de fundamental importância nós somarmos esses arquivos para nós, nas próximas reencarnações, termos essas orientações, mas facilitando o nosso dia a dia. Como foi falado anteriormente, nós não vamos lembrar do nosso passado, mas psiquicamente o espírito vai saber de que eu preciso conversar com a minha consciência antes de eu agir em dúvida. Tenho dúvida para fazer alguma coisa para alguém? Reflitam. Se fosse Jesus está do meu lado, ele aprova o que eu estou pensando em fazer? Queridos irmãos, isso é fundamental. Tem dúvida numa ação? Converse com Jesus.
eu faço as minhas orações, mas eu faço aquela oração rapidinho para terminar logo, mas eu já fiz a minha oração. Converse com Jesus, é uma oração. Tenho dúvida de, hipoteticamente, fazer um serviço para arranjar um emprego, para ganhar bem, mas esse serviço que eu tenho que fazer, eu vou ter que prejudicar os irmãos. Se fosse Jesus no seu lugar, o que você faria? Procuraria resolver a situação com os irmãos, não deixar o seu projeto vacilar, desde que ele não seja cumprimento de maldade. Ou seja, eu estar dentro de uma empresa com o meu emprego que eu conquistei, fazendo mal aos meus colegas de trabalho, eu estou somando o quê? Energia boa ou energia negativa dentro de mim? Claro que energia negativa. Tem amor de Deus dentro de nós? Tem. Mas nós, por ignorância de não sabermos a importância de conversarmos com Deus através de Jesus, nós erramos em nossos atos e, consequentemente, aquilo que foi falado no começo, nós vamos ter que resgatar esses erros de nosso passado ou nosso presente. Vos ensinará todas as coisas e fará que vos lembreis de tudo que vos tenho dito. O Consolador prometido vos ensinará todas as coisas e fará que vos lembreis de tudo que vos tenho dito. Jesus não veio de graça, ou não veio para não fazer nada na sua reencarnação aqui na Terra. Reencarnação no sentido de estar num corpo físico. Ele não precisava ter vindo aqui pela sua evolução, porque ele não tinha mais necessidade de reencarnar, de estar no corpo físico, mas ele veio por causa de nós, para ser o nosso Consolador, e sempre será o nosso Consolador. O Consolador prometido vem a ser, então, na realidade, a doutrina dos Espíritos ou o Espiritismo. Nós não podemos ter recebido ela antes, porque nós não tínhamos condições de absorver as orientações dessa doutrina naquele período, naquele estágio nosso de evolução. Hoje nós estamos no estágio superior ao que nós tínhamos quando convivíamos na caverna. Hoje, quando nos passam orientação, a gente faz a nossa reflexão. Algumas centenas de anos atrás, nós simplesmente ouvia, ficava gravado no arquivo mental do espírito, mas a gente não processava como processamos hoje. Por quê? Porque nós evoluímos. Júlio, mas se nós evoluímos, a gente não precisa do Consolador prometido. Nós evoluímos nesse período tão bom por causa das nossas orientações que a gente vinha recebendo do plano espiritual, agora com a doutrina dos espíritos, que estamos aqui buscando essa orientação, mas como eu já falei, também nos momentos que nós estamos dormindo em sono profundo, o nosso espírito se desdobra, vai para o plano espiritual, receber orientações do plano espiritual. A doutrina dos Espíritos nos esclarece que nossos males são consequências de nossos erros. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Ou seja, se eu gerei uma causa negativa, eu vou ter um efeito negativo. Se eu tive uma ação negativa, eu vou ter uma reação negativa. Ou seja, eu sou responsável pela minha dor, eu sou responsável pelo meu sofrimento, eu sou responsável pelo atraso da minha evolução. Os Espíritos nos orientam que nunca estamos sós. Jesus sempre será o nosso Cristo Consolador.
Jesus nos consola e nos orienta para a nossa evolução quando diz: vós sois a luz do mundo. Olha que profundo isso. Jesus nos consola e nos orienta para a nossa evolução quando nos diz: vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós fomos criados com o amor de Deus, consequentemente nós somos a luz desse universo. Cada um de nós, queridos irmãos, fazemos parte desse universo. Nós somos uma célula desse universo. Formamos esse corpo universal. Deus nos criou com amor para compormos esse universo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Nunca estamos sós. No mínimo, nosso anjo guardião sempre está ao nosso lado. Mas conforme o nosso processo de evolução, mais espíritos entram em contato por inspiração conosco durante o nosso dia a dia. Então depende de cada um de nós, mas nunca estamos sós. Por mais errado que nós sejamos diante das nossas relacionamentos, mas nós nunca estamos sós. Sempre nosso anjo guardião estará disposto a nos ajudar. Depende de cada um de nós de buscar essa ajuda no plano espiritual. Nascemos, crescemos e nunca estamos sós. Ou seja, mesmo quando bebê, mesmo quando criança, mesmo em formação desse bebê no ventre da mãe, nosso anjo guardião já é designado para nos acompanhar durante a nossa jornada evolutiva. Que algumas, na grande maioria das vezes, numa enorme quantidade de período, de tempo, nosso anjo guardião sempre vai estar ao nosso lado, disposto a nos ajudar. Depende de nós de entrarmos em conexão com eles. Crescemos, envelhecemos e nunca estamos sós. Quando criança, o mesmo anjo guardião nos acompanha quando envelhecemos. Ou seja, criança, adolescente, adulto, idoso, nunca estamos sós. Olha que interessante, olha que maravilhoso, olha que belo de Deus permitir que nunca estamos sós. Envelhecemos, desencarnamos, voltamos para o plano espiritual e nunca estamos sós. Sempre abraçados pelo Cristo, o nosso Consolador. Jesus é o nosso Cristo Consolador. Amem essa orientação, por favor. Vivam essa orientação, por favor. Amem ao próximo. Amemos ao próximo. Independente do nosso estágio evolutivo, amar ao próximo como a si mesmo. Deus nos ama e Deus nunca nos deixará sós. Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pelo carinho.